Oi, gente, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo de 2024. Sim, gente, chegamos em 2024 nesse canal. E eu decidi gravar esse vídeo só pra ter a sensação, assim, que o ano tá começando. Hoje é dia 3, tô gravando esse vídeo dia 3. E aí, sabe, querendo pegar no tranco do ano, falei, eu vou gravar um vídeo pra conversar um pouco com vocês sobre as minhas perspectivas para esse ano, sobre o ano passado também, que foi um ano que eu falei em vários vídeos. Eu estava analisando isso sobre questões mentais, né, de desmame, de falta de medicamento. E aí é isso, vim só conversar, bater papo, trocar, deixem seus comentários aqui também sobre o que vocês esperam para esse ano. Pensando em 2023, o ano de 2023 foi muito cheio, né, para mim, e eu não tinha tanto essa percepção. Quem me trouxe essa perspectiva foi a minha terapeuta, no caso. Eu estava depositando todas as situações, né, que eu vivi, principalmente depois de novembro e dezembro, todo o estresse, toda a sobrecarga, no fato de eu ter feito desmame, no fato de eu ter vivido mais intensamente, principalmente a questão romântica e tudo mais. Mas ela falou, né? Ela começou a listar. Gabi, você tem noção que você fez uma obra? Eu tinha esquecido, gente. Que você teve que sair de casa no início do ano por causa da obra. Você fez projetos novos de trabalho. Você, né, teve a situação com a Clara Lua, com a escola. Você fez teste de medicamento, né, com o Mário, e esse teste desencadeou várias coisas. Então, assim, foi um ano de muitas mudanças e muitas coisas que no final trouxeram uma sobrecarga. O pessoal do Instagram sabe, né, mas no final do ano agora, em novembro, eu tive uma crise de ansiedade em Salvador. E depois disso, gente, foi só ladeira abaixo, assim, de emoções mesmo. E aí, final de novembro, dezembro, foi a primeira vez que eu me senti deprimida, e deprimida sendo mãe. Essa é uma grande mudança, assim, né? Porque eu já tive outras situações, eu deprimo, né? Muito por conta da ansiedade. Se a minha ansiedade vai ficando muito alta, aí eu não consigo fazer as coisas do jeito que eu deveria fazer, e aí aquilo vai me trazendo uma angústia. E aí, das vezes que aconteceram algumas vezes, eu não tenho tanta, vou falar entre aspas, a tendência a me deprimir, mas aconteceram algumas situações, eu acho que umas 3 vezes ou 4 vezes durante a minha vida. A primeira eu lembro que foi na adolescência, e durante a minha vida adulta aconteceu umas 2 ou 3 vezes de novo. E dessa vez agora era uma situação diferente, porque é isso, eu tenho o manejo sobre outras vidas, eu tenho a responsabilidade sobre outras vidas. E quando você vai se vendo numa situação mais vulnerável, né, psicologicamente, psiquiatricamente, vamos falar assim, isso vai se tornando muito complexo. Porque, por exemplo, eu vi o quanto o meu adoecimento, né, eu ficar mais desanimada, mais triste, mais irritada também. A minha paciência, ela é muito mexida nesse sentido, mais irritada. O quanto isso foi afetando as crianças também nesse processo. A gente precisa se mostrar como humano para as crianças. Então, assim, não é uma questão, nunca chorar na frente dos filhos ou nunca falar que tá triste, não. Mas quando você tá deprimido, é um outro estágio, assim. Uma situação me marcou muito e que me fez buscar ajuda mais rápido foi que a gente estava um dia no carro voltando da pracinha, e de repente, tipo assim, eu comecei a chorar no carro, não sei o quê. E eles, obviamente, se assustaram, né? Do tipo, o que está acontecendo aqui? Porque não era uma situação do cotidiano, de eu poder conseguir falar assim, eu fiquei triste com isso. Não, era meio que do nada mesmo. Do nada, que a gente sabe que não é do nada. E aí, em um outro vídeo, eu acho que até no último vídeo do canal, talvez, eu falei que eu tava pensando em voltar pro medicamento, né? A tomar medicamento, eu não voltei para o mesmo medicamento, tô na adaptação de outro medicamento, que eu já senti, assim, vai fazer um mês agora, eu já senti que me deu um up, assim, sabe, um gás, para pelo menos sair daquela situação onde você fica muito mais desmotivado, desanimado, assim, sabe? Então, comecei um novo medicamento, procurei uma psiquiatra e tudo mais.
E eu acho que a questão da maternidade fez eu correr mais, porque eu fiquei pensando, talvez se fosse em outra situação, eu demoraria mais, eu tentaria manejar de outras formas, etc. Mas como eu tava vendo, né, que tava afetando muito a nossa dinâmica familiar também, e consequentemente desestabilizando as crianças, eu decidi buscar ajuda rápida, né, e também me render, entre aspas, a voltar para o medicamento, porque isso me traz uma tranquilidade, dá uma redução na ansiedade e etc. E aí é isso, assim, estou medicada, ela é ótima, né? Aquele meme, medicada, ela é ótima. Estou me sentindo melhor e mais, assim, eu não tenho muito essa questão de não ter motivação, mas eu gosto dessa coisa de virada de ano, gente. Eu gosto dessa coisa. Tem gente que fala, o que é o tempo? Esse é um marcador aleatório, etc. Mas eu gosto dessa coisa de virada de ano. Eu gosto de virada de mês. Ai, mês que vem eu vou começar o próximo mês fazendo isso, isso, isso. Então, assim, eu acho que dezembro e também agora esse iniciozinho de janeiro foi um tempo de planejamento, porque é importante. Às vezes a gente traça a meta, mas a gente não faz o planejamento para chegar até essas metas. Então é importante também fazer esse planejamento de onde, como você vai chegar onde você quer alcançar, né, assim. Eu tô falando assim, qual rotina, sabe, que eu preciso ter. E esse é um outro assunto que eu queria trazer para vocês. Acho que desde que as crianças chegaram, eu comecei a ter um pouco mais de dificuldade de estabelecer uma rotina. Eu nunca tive uma grande facilidade de estabelecer rotinas, mas eu acho que algumas coisas pioraram muito depois que elas chegaram, mas pioraram por questões, eu acho que minhas e que eu dei pouca atenção. Por exemplo, a minha questão com o celular. Eu tenho um vídeo aqui antigo que eu falo sobre estratégias, né, de diminuir o uso do celular, principalmente à noite e assim que a gente acorda. E eu percebi que depois que as crianças chegaram, eu nunca mais consegui manter uma constância nisso. Eu sempre ia, né, com o celular para a cama e acabava acordando também com o celular. Aí eu comprei até uma caixinha, depois eu vou pegar para mostrar para vocês, uma caixinha que você bota o celular lá dentro e aí você coloca um tempo e enquanto o tempo não acaba, você não consegue tirar o celular de dentro. Funciona assim, você coloca um período de tempo no cronômetro e ela só abre depois que o tempo acaba. A gente pode colocar minutos ou até horas. Nessa parte aqui, você consegue atender as ligações e isso faz aquela sensação, gente, de que se acontecer uma urgência, a gente não vai conseguir atender. Confesso que quando chegou, eu fiquei com palpitação só de imaginar colocando meu celular ali. Mas depois de 2 dias, eu tive coragem, foi a melhor coisa que eu fiz e tenho feito. Tenho usado quando os meus filhos voltam da escola, quando eu tenho que fazer alguma atividade com eles e também antes de dormir. Eu calculo as horas até o horário que eu preciso acordar. E aí eu coloco essas horas na caixinha, porque aí eu não corro o risco de acordar de madrugada, pegar o celular e acabar perdendo o sono. Coisa que estava acontecendo. Apesar da ansiedade ter me invadido nas primeiras vezes, hoje eu sinto uma sensação muito boa quando meu celular tá lá dentro. Sinto que fico menos estressada, menos ansiosa e tal. Também consigo cumprir melhor as minhas tarefas. Porque eu acho que eu até comentei isso daqui, né? Sobre como, por exemplo, teve uma vez que eu percebi que eu tava ansiosa para as crianças dormirem, não porque já estava no horário somente, ou porque o dia tinha sido cheio, estava ansiosa e estressada. Mas era porque eu queria pegar o celular. E eu tava botando elas para dormir sem celular, né? E eu queria pegar o celular de novo, etc. Eu sei que muita gente fala que acaba sendo um momento onde você pode fazer alguma coisa meio que sozinha, sabe? De estar no seu próprio mundo, sem estar com a interferência externa, etc. Só que eu sei que ficar no celular, ficar muito em rede social, aumenta muito o meu grau de ansiedade, o meu grau de agitação, etc. E eu fui negligenciando isso, negligenciando. Eu acho que boa parte dessa minha grande crise de ansiedade que eu tive em novembro também é em consequência disso. Apesar de ter inserido na nossa rotina meditar com as crianças à noite, a meditação que eu faço com elas é uma meditação bem mais curta, né? É cerca de 2 minutos. Eu uso o aplicativo Atma, acho que é assim que fala. É uma meditação menor e eu não conseguia ter momentos de meditação sozinha, por exemplo, como eu fazia de manhã e etc. Então, eu fui me auto-negligenciando, fui negligenciando o papel da rotina e isso trouxe consequências. Então, eu acho que uma coisa que eu quero levar para 2024 é perceber mais, sabe,
as situações e até me engajar mais em uma rotina mais saudável. Não tô falando nem de produtiva, não, tô falando de mais saudável, principalmente na minha relação com o celular e com as redes sociais. Trabalhando com isso é difícil, mas estou pensando nesse início de ano as estratégias que eu vou usar para usar menos as redes e para ficar menos com o celular na mão. Meu celular vibrou aqui, ó, vocês viram, né? Para ficar menos ligada nisso, menos ligada em notificação, menos ligada nessa ansiedade, nessa angústia. Porque a minha relação com as redes sociais, até com o WhatsApp, é uma relação que me gera gatilhos de angústia, assim, me gera gatilhos de ansiedade. Então, como eu reduzo isso? Estou traçando estratégias, vou reassistir meu próprio vídeo. Uma coisa que a minha psicóloga falou é sobre insistir mais para as crianças irem dormir no quarto delas, né, que elas dormem comigo. Mas ela falou que talvez esse seja uma coisa para eu tentar trabalhar no ano que vem. A minha noção do meu espaço virou o celular, mas eu poderia ter uma noção do meu espaço, por exemplo, no meu quarto, se esse quarto não fosse dividido ou compartilhado. Aí eu fiquei pensando nisso. E eu sempre fui uma pessoa, né? Eu sou filha única, etc. Então eu sempre prezei muito essa coisa do meu espaço, do meu quarto, de ter o meu momento. Então talvez essa tenha sido uma negligência também, que eu entendo do porquê dela, porque eu realmente não vejo problemas em relações de afeto e não vejo problema das crianças dormirem comigo, porque muita gente fala, vai ficar apegado, vai ficar muito grudado, e eu não tive essa relação. Eu dormi com os meus pais até 8 anos de idade, 9 anos, e sou uma pessoa independente, assim. No início da vida adulta era muito mais independente. Agora que eu tenho filho, eu sou um pouco menos dependente. Independente. Mas me tornei uma pessoa independente, segura, então assim, não era uma questão pra mim, mas a minha psicóloga plantou essa coisa e eu fiquei pensando, realmente, talvez valha a pena tentativas de reestruturação para que eu também consiga preservar esse espaço. Que aí eu não quero negligenciá-los, mas eu também não posso me negligenciar. E aí esse espaço não ser só o espaço do celular, sabe? E aí, falando em ano passado também, né, falei sobre a obra. Gente, até hoje eu não finalizei nada de diário de obra. Eu vou finalizar com o tour aqui da sala. Acho que eu não fiz um tour aqui da sala, fez? Acho que não. Não fiz um tour aqui da sala. E eu quero fazer um tour finalizando e tudo mais, mostrando pra vocês como ficou a obra. E lá embaixo também vou mostrar, por mais que a obra lá embaixo esteja parada, né, mas a piscina já tá pronta. A gente já fez a inauguração da piscina, falei isso no outro vídeo. Então vou voltar com o diário de obra. Decidi fazer esse vídeo mais conversado agora de início, mas o próximo vídeo que eu vou gravar vai ser aqui a tour da sala, de como ficou as mudanças, né, que a gente fez aqui, para fechar, né, pelo menos isso. E lá embaixo eu vou mostrar para vocês, mas saibam que a obra parou. A obra, eu acho que foi um dos grandes fatores do meu colapso, eu falei isso no outro vídeo. Então ela tá parada, o que também me ajuda a me tranquilizar um pouco mais, me estabilizar financeiramente, mentalmente, antes de voltar. E é isso, esse ano tá começando o Afetos, que é meu podcast. Para quem não escuta, a gente escuta em meu podcast, Afetos. Volta dia 19, então acompanhem o meu podcast esse ano nas plataformas de áudio. E é isso, tô começando o ano lendo um livro que tô achando interessante, mas ainda tô no início, ainda tô em 10, 15%, que é Curando a Criança Interior. Todo início de ano, gente, eu leio um livro assim, impactante. No início do ano passado, eu li O Mesmo Rio, da Elisama Santos, né? Vocês sabem que eu amo a Elisama. E é o primeiro livro dela que é ficção, um romance, assim, mas traz muitas coisas, muitas questões de família. Foi muito significativo. E agora eu tô lendo esse, Curando a Criança Interior, que eu acho que vai ser significativo também. Eu vi uma recomendação e quero ver, mas também fico preocupada, que às vezes tem algumas coisas que não são, né, tão corretas. Então, assim, não estou indicando ainda, mas estou falando que estou lendo. Se alguém já leu, por favor, me conte aqui. Agora, no final de ano, as crianças foram passar com a minha família, tal qual eu fazia nas minhas férias, né? Amanhã eu vou encontrá-los e tal. E aí estamos nessa, assim, de reestruturação. Eu precisava desse tempo também. Antes de dar uma semana que as crianças estavam lá, eu já estava, tipo, preciso encontrar as crianças, estou com muita saudade, mas eu falei, calma, respira, porque eu não sei se vocês têm isso, mas às vezes a gente está numa rotina tão atribulada que a gente nem sabe direito o que fazer
com uma folga ou o que fazer com uma situação de folga mesmo, sabe? Uma situação de tranquilidade que você pode descansar. E aí eu vivi essa angústia também de estar sem nada para fazer, mas eu falei, cara, vou dar pelo menos um tempo. E aí agora vão fazer 10 dias que eles estão lá, eu vou para lá, porque eu tô com saudade, né, deles e também porque já é um tempo longo. Mas eles são ótimos com a minha família. Na minha época, gente, eu ia pra casa dessa minha tia da primeira semana de férias e só voltava depois do carnaval. E ficava todo mundo lá, eu, os meus primos, e as crianças estão lá também. Com a família, com os primos, e todos os primos também estão de férias. Então eu amava e isso me ajudou também a decidir deixá-los um pouco mais lá, porque eles estão de boa, casa com piscina, estão lá de boaça. Mas agora já tá na hora de eu encontrá-los. E aí eu fico pensando na minha mãe, porque eu lembro que quando eu ia pra casa da minha tia, minha mãe ficava assim, às vezes eu não ligava, né, por uns dias. E aí minha mãe ficava, meu Deus, nem lembra mais que tem mãe, etc. E eu lá, ó, tô só curtindo com os meus primos, me divertindo. Aí agora eu fiquei também, falei, gente, minha mãe disse que as crianças estão ótimas. Eu que tô preocupada, eu que quero ir lá vê-los. Depois eu vou voltar. Mas eles estão ótimos, curtindo com o primo, sem rotina, férias, né? Mas é isso, assim. Começamos o ano, gente. Quero muito saber de vocês sobre o que vocês esperam para esse ano novo, se vocês também gostam de viradas, ou se vocês não ligam para isso. E é isso, estamos juntos mais um ano. Vamos ver o que a vida nos reserva para esse ano. E é isso, desejo um bom ano para vocês. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. E aí, falando em ano passado também, né, falei sobre a obra. Gente, até hoje eu não finalizei nada de diário de obra. Eu vou finalizar com o tour aqui da sala. Acho que eu ainda não fiz um tour aqui da sala, fez? Acho que não. Não fiz um tour aqui da sala. E eu quero fazer um tour finalizando e tudo mais, mostrando pra vocês como ficou a obra. E lá embaixo também vou mostrar, por mais que a obra lá embaixo esteja parada, né, mas a piscina já tá pronta. A gente já fez a inauguração da piscina, falei isso no outro vídeo. Então eu vou voltar com o diário de obra, decidi fazer esse vídeo mais conversado agora de início, mas o próximo vídeo que eu vou gravar vai ser aqui a tour da sala, de como ficou, as mudanças, né, que a gente fez aqui, para fechar, né, pelo menos isso. E lá embaixo eu vou mostrar para vocês, mas saibam que a obra parou. A obra, eu acho que foi um dos grandes fatores do meu colapso, eu falei isso no outro vídeo. Então ela tá parada, o que também me ajuda a me tranquilizar um pouco mais. Me estabilizar financeiramente, mentalmente, antes de voltar. E é isso, esse ano está começando o Afetos, que é meu podcast. Para quem não escuta, a gente escuta em meu podcast, Afetos. Volta dia 19, então acompanhem o meu podcast esse ano nas plataformas de áudio. E é isso, tô começando o ano lendo um livro que tô achando interessante, mas ainda tô no início, ainda tô em 10, 15%, que é Curando a Criança Interior. Todo início de ano, gente, eu leio um livro assim, impactante. No início do ano passado, eu li O Mesmo Rio, da Elisama Santos, né? Vocês sabem que eu amo a Elisama. E é o primeiro livro dela que é ficção, um romance, assim, mas traz muitas coisas, muitas questões de família. Foi muito significativo. E agora eu tô lendo esse, Curando a Criança Interior, que eu acho que vai ser significativo também. Eu vi uma recomendação e quero ver, mas também fico preocupada que às vezes tem algumas coisas que não são, né, tão corretas. Então, assim, não estou indicando ainda, mas estou falando que estou lendo. Se alguém já leu, por favor, me conte aqui. Agora, no final de ano, as crianças foram passar com a minha família, tal qual eu fazia nas minhas férias, né? Amanhã eu vou encontrá-los e tal. E aí estamos nessa, assim, de reestruturação. Precisava desse tempo também. Antes de dar uma semana que as crianças estavam lá, eu já estava, tipo, preciso encontrar as crianças, estou com muita saudade, mas eu falei, calma, respira, porque eu não sei se vocês têm isso, mas às vezes a gente está numa rotina tão atribulada que a gente nem sabe direito o que fazer com uma folga ou o que fazer com uma situação de folga mesmo, sabe? Uma situação de tranquilidade que você pode descansar. E aí eu vivi essa angústia também de estar sem nada para fazer, mas eu falei, cara, vou dar pelo menos um tempo. E aí agora vão fazer 10 dias que eles estão lá, eu vou para lá, porque eu tô com saudade, né, deles e também porque já é um tempo longo, mas eles estão ótimos com a minha família. Na minha época, gente, eu ia para casa dessa minha tia
da primeira semana de férias, eu só voltava depois do carnaval. E ficava todo mundo lá, eu, os meus primos, e as crianças estão lá também. Com a família, com os primos e todos. Os primos também estão de férias. Então eu amava e isso me ajudou também a decidir deixá-los um pouco mais lá, porque eles estão de boa, casa com piscina, estão lá de boaça. Mas agora já tá na hora de eu encontrá-los. E aí eu fico pensando na minha mãe, porque eu lembro que quando eu ia pra casa da minha tia, minha mãe ficava assim, às vezes eu não ligava, né, por uns dias. E aí minha mãe ficava, meu Deus, nem lembra mais que tem mãe, etc. E eu lá, ó, tô só curtindo com os meus primos, me divertindo. Aí agora eu fiquei também, falei, gente, minha mãe disse que as crianças estão ótimas, eu que tô preocupada, eu que quero ir lá vê-los, depois eu vou voltar. Mas eles estão ótimos, curtindo com o primo, sem rotina, férias, né? Mas é isso, assim. Começamos o ano, gente. Quero muito saber de vocês sobre o que vocês esperam para esse ano novo, se vocês também gostam de viradas, ou se vocês não ligam para isso. E é isso, estamos juntos mais um ano. Vamos ver o que a vida nos reserva para esse ano. E é isso, desejo um bom ano para vocês. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.